Saudações em Cristo Jesus. Quero compartilhar com vocês uma bênção, testemunho que aconteceu em 2007. Na época estava um rumor de obras em Angola e eu estava na empresa em Minas Gerais. Aí eu falei: Senhor, se for da tua vontade, abre uma porta lá para mim, uma vaga, e se for da tua vontade de eu ir lá para abençoar alguém, fazer a sua obra. E não demorou nem 3 meses, já me chamaram. Abriu 2 vagas, em 2 obras diferentes. E foi de Deus, eu tinha pedido. Chegando lá, cheguei dia 22 de dezembro, e os brasileiros que estavam lá, todos vieram para o Brasil, férias, e eu fiquei lá. Acabei substituindo o pessoal do materiais, e fiquei lá suprindo aquelas poucas pessoas que ficaram fazendo alguma manutenção ali, nos canteiros. E estou ali, primeiros dias, sem congregar, sem igreja nenhuma. De repente eu estou uma tarde sentado e passa um rapaz com a Bíblia na mão. Eu vi aquilo, eu falei: opa, tem algum culto por aqui. Aí, durante a semana de novo, daí eu falei: ô moço, vocês têm culto aqui, alguma coisa? Ele falou: sim. Aí numa sala de treinamento, a empresa cedeu para nós temos culto. Nós temos um encontro toda segunda-feira à noite ali. E sempre um traz uma palavra, outro. E vai lá comigo. Daí eu fui. E nas primeiras semanas que eu estava lá, falaram: olha, teve um irmão que falou: Deus falou para mim que você vai trazer uma palavra para os homens que são separados e divorciados, de muitos ali. Ali era só homens naquela sala. E eu falei: e eu? Por que Deus escolheu eu? Tá. E no dia que eu cheguei lá, um certo dia que ia dar essa palavra, quando eu entrei na porta, Deus me deu uma alegria tão grande, sobrenatural. Assim, quando eu olhei para um irmão, esse irmão até não era não trabalhava na empresa que eu trabalhava, ele era diretor, depois eu fiquei sabendo, diretor de outra empresa que estava fazendo uma linha de transmissão na Angola. Uma empresa muito grande, multinacional também. E aí ele estava lá, ele compartilhava com os irmãos lá. E quando eu vi aquele irmão, ele estava com o braço quebrado, enfaixado. E ao olhar aquilo, me deu um gozo, um regozijo em mim, assim, uma alegria tão grande, que não era natural aquilo. E daí Deus mandou eu falar para ele: olha, através desse acidente que você teve, Deus vai restaurar a sua família. Ele olhou para mim e riu da minha cara. Ele não creu, não acreditou. E eu só fiz o que Deus mandou, Foi algo sobrenatural. E ali, fomos para a palavra. Depois de 3 meses, 2 meses e pouco parece, chegou um irmão, que era de muita oração ali da igreja também, daquela turma, reunidos naquela sala. E ele falou: tem falado com o irmão lá? Eu falei: não, ele não está viajando para o Brasil. Ele tinha vindo para o Brasil se tratar, Ele falou: sim, mas ele vai te contar o que Deus fez na vida dele. Aí, na outra semana, quando eu vi, ele contando o testemunho: irmãos, eu fui para o Brasil, morava em Curitiba. A minha esposa, ex-esposa, já estava namorando outro para casar. E Deus fez uma obra tão grande que
aquilo não deu certo. E eu cheguei lá e eu fui para o hospital, fui me tratar. E quem foi me cuidar? Foi ela. Fui lá cuidar dele. E cuidou todos esses dias. E ele, Deus provou para ele, ele falou, comprei um carro de mais de 300 mil reais. Foi ele que ele contou no testemunho. Comprei um apartamento de quase R$ 1 milhão. E coloquei ela lá. Restauramos nossa família. E o que passou, passou. Deus me deu isso. Então, olha só. Precisou o homem se acidentar para Deus fazer esse trabalho e trazê-lo para o Brasil e restaurar a família dele. Tem modos e jeito que Deus trabalha na vida da gente, das pessoas, que a gente não entende. Então eu fiquei feliz com isso, né? Ele no momento duvidou, mas Deus já estava escrito, Deus ia fazer essa obra. E ele veio e restaurou a família dele no Brasil. E muitos outros ali, ao longo dos dias, também restauraram famílias. Eu vou contar para vocês esse testemunho mais para frente. E eu pude contemplar ainda esse testemunho, né? Então são coisas, eu não sei a sua vida, qual o problema que você está passando, ou se está só vivendo vitórias, né? Sempre nós temos algo para resolver. E às vezes nós ficamos incrédulos que será que Deus vai fazer isso na minha vida? Nós às vezes colocamos nosso problema acima de Deus, né? E o nosso Deus é maior que qualquer problema. Ele resolve, né? E ele gosta de mexer nas coisas mínimas e pequenas, né? Ele resolve as grandes, ele é o Deus de coisas grandes, mas é nas mínimas e pequenas que ele vai ali e mexe. E aí família, né? Muitas famílias aí, porque o inimigo ele quer mexer justo na família. Ele destruindo a base familiar, ele acaba com tudo. E eu tinha já uma experiência, passado por uma experiência, então Deus me escolheu eu para fazer esse trabalho e eu não sabia. Eu não sabia que eu tinha essa missão lá, né? E muitas outras. Ali, muito difícil aqueles lugares. Muitas legiões de demônios ali trabalhando. Mas a palavra de Deus está lá também, trabalhando, né? Sair do Brasil para ir lá, falar para brasileiros. É coisas incríveis. Então eu não sei qual o problema que você está passando, por algum problema, creia, Deus, Ele está presente. É só clamar. Às vezes nós temos que orar, oração normal, mas tem coisas que nós temos que clamar para Deus atender, né? Ele falou, qual o filho que se pedir um pão, o pai vai dar uma serpente, né? Tem outras versões também, dará uma pedra. Não, pai, ele vai dar o que você pedir. Peça, e peça com fé. Ele restaura casamento, ele cura, ele transforma, né? Não tem explicação. Eu não conhecia Deus, eu não sabia definir o que era Deus, que era Jesus Cristo, que era Espírito Santo. Hoje eu sei. E é tão bom. Então que sirva de bênção, lição para você esse testemunho. Busque ele. E não deixe o inimigo entrar na sua família. Ele quer entrar na minha, na sua, em qualquer um. Só que é o seguinte, às vezes um lado é mais fraco. E o inimigo, ele vai mexer naquilo mais fraco, né? Então, tem que os dois estar em oração na família, ou a família toda. Senão, cai, quebra. Diz a palavra de Deus que o cordão de 3 dobras é mais difícil de se quebrar. O que é as 3 dobras? Você, sua esposa e Jesus. Você, sua esposa e Deus. Você, sua esposa e Espírito Santo.
É o cordão de 3 dobras. É mais difícil se quebrar. Sem ele na nossa vida, nada vai dar certo. O seu problema tem solução. Que Deus te abençoe.